Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que fala, o próprio Alex Mambula. Hoje falar um tema que, mais uma vez, como sempre digo, sempre evidência, sobre censura. Sempre estão falando de STF, tudo. Hoje em dia nada mais pode ser falado abertamente. E agora foi a vez do, se diz o cara, o maior apresentador de youtuber do Brasil, Felipe Neto, ser censurado, que atacou uma pessoa que não podia ter atacado. Aí nós vemos agora que, lógico, tem muita gente que tá rindo disso, porque o cara gostava muito de fazer cancelamento, cancelar os outros. Ele ria quando os outros eram censurados. E aí a gente vê que isso aí é uma coisa que está se voltando contra cada um. Não adianta a gente que tem esse conteúdo no YouTube, como eu sempre falo, lógico que meu canal é bem pequeno. Não, meu canal é um macro canal. Ainda tem que crescer muito para ser um micro canal. E para ser um pequeno então, quem dera. E meu canal ainda é um canal artesanal, com poucos recursos, não tenho tanto recurso assim para fazer vídeos bem moldados. E vejo que esses caras que têm esses canais grandes estão sofrendo sanções, ou seja, estão sendo censurados. Talvez fale assim, poxa, mas os caras estão merecendo, estão falando besteira demais. Mas aí deixa eu trazer a memória ao povo brasileiro. Eu falei, eu tenho 49 anos. Parte da minha infância foi nos anos 70, nos anos 80 foi minha parte da minha infância, mais adolescência. Anos 90, minha adolescência até chegar à fase adulta. Desse tempo que eu era criança, adolescente, o Brasil não sofria uma ditadura de opinião como está tendo agora. Engraçado que o pessoal fala que o Brasil viveu numa ditadura, outros falam que foi só um regime militar. Mas eu via programas humorísticos na televisão. Planeta dos Macacos, tinha Jô Soares, Vivo Corvo, tinha o programa do Chico Anísio, tinha a Gildo Ribeiro, a Gildo no País das Maravilhas. E os programas humorísticos, eles falavam, eles sacaneavam o político, sacaneavam o Figueiredo. Tinha um quadro no programa do Vivo Gordo, aí era Jô Soares, né, lógico, fingindo que era João Batista de Oliveira Figueiredo. Aí chegava a professora, aula de história, sim. Presidente, eu quero estar aqui. Aí ele sentava, posso assistir sua aula? Pode, é uma honra. Aí começava a falar de todos os presidentes. Aí quando chegava, pulava, não tinha ele. Ué, e eu? Por que não lembra? Como se fosse o presidente que não era lembrado. E aquilo ali era uma sátira a ele. Porque como se fosse o último presidente do regime militar, como se quisesse dizer que ele que nunca ia ser lembrado. Isso tudo era muito normal na minha época. Quando o regime militar acabou em 85, os programas humorísticos já faziam sátiras dos políticos há muito tempo. E não havia aquele negócio de tirar do ar, lógico. Havia a censura coerente em relação à idade. Programa não recomendável para menor de 10 anos, menor de 14 anos, menor de 18 anos. Eram os programas que na época passava filme pornô na TV aberta, ou quando a novela tinha cena de nudez, raramente tinha, era mais de cena de beijo. A cena de nudez começou a ter depois de 86 para cá.
na TV. Depois baniram. Aí, olha só, a cena de nudez foi considerada algo que, para quebrar paradigmas, para quebrar conceitos, agora estamos livres. Aí daí só parecia que o programa era recomendado para menor de 18 anos. Mas até aquele negócio da censura que aparecia para os pais tirar as crianças da sala, aquilo acabou. Aí, o problema dos pais agora, se a novela vai ter cena de sexo, 8h30, 9 horas da noite, o filho está vendo, a filha está vendo, problema, é tudo com o pai agora. A educação é dos pais. O regime militar acabou e ficou aquilo ali, e o povo tinha uma consciência de falar, não vai assistir isso não, criança, vai deitar, vai dormir, não vai assistir isso não. E era assim que era. E até o ponto que muitas vezes quando os pais deixavam, às vezes a criança pegava no sono porque era muito tarde. Mas até mesmo quando dizia o tal dito regime militar, que era ditadura, quem vai dizer que eles tinham, parece até igual uma vez um filme que eu vi, né, de ficção científica, o governo tinha câmera que monitorava as casas de todo mundo, sabia? Ninguém tinha esse negócio de câmera para ver que naquele horário os pais estavam vendo um filme que era impróprio para uma criança de 10, 12 anos e iam chegar com o exército para prender porque ele não podia estar assistindo. Não existia nada disso. Engraçado que quando vivemos naquela época que dizia ser ditatorial, ninguém tinha aquela coisa que estava sendo monitorado, que estava sendo caçado. Talvez alguém dizia, você não sabe do jornalista, mas o que os jornalistas faziam? Eram jornalistas que queriam propagar o comunismo. E se nós olharmos bem, nos Estados Unidos, né, assim que fundou o FBI, o fundador do FBI caçou comunista. E ninguém chamou os Estados Unidos de país ditador. Que teve ditadura, que teve isso, aquilo, outro. Até hoje ninguém fala abertamente de comunismo nos Estados Unidos. Porque sabe o câncer que isso é. É lógico que todo mundo tem o livre-arbítrio, quer escolher comunismo, quer escolher nazismo, quer escolher islamismo, o problema é seu. Mas depois, veja um governo governado por esse sistema político, para ver como vai ser a desgraça da vida de quem aceita, de quem aclama. Bate palma hoje e amanhã tá chorando. E essa é a verdade. Cuba aclamou o comunismo para depois amargar o que amarga até hoje. Então o regime militar, ele queria simplesmente abafar a voz de quem queria implantar comunismo no Brasil. É só isso. Não teve aquela perseguição que fala que como se fosse, aí me lembra, traz a memória, como se vivêssemos em Etéria, igual o desenho da She-Ra, Rorschach com suas tropas de horda mandando, cobrando os impostos avassaladores, todo mundo que não obedecesse com um comboio de caminhão de escravos para trabalhar nas minas etéreas. Ou seja, como o Brasil viveu uma coisa dessa, como se fosse igual a Coreia do Norte, e todo mundo não tinha alegria de nada. Como eu falei isso em outro vídeo, um país com ditadura nem sequer cogitar ter carnaval como teve, nem sequer cogitar ter futebol, ter alegria, ter essas coisas como tivemos. Futebol, parece que nada, tudo fluía normalmente, sabe? Eu cresci, lógico, não era cristão, na minha cidade onde eu cresci, tinha festa junina, e eu ia antes disso, depois que eu aceitei Jesus, nunca mais participei dessas coisas. Então eu vejo que o povo brasileiro tinha alegria de fazer as coisas. Um país ditador não tem nada disso, gente. Um país ditador não há alegria de nada. Em Cuba, o povo é proibido de ir à praia. A praia é para turista, porque turista dá dinheiro. No dito país ditador, as pessoas iam na praia, tomavam banho de biquíni, de maiô, até no final dos anos 70, por exemplo, que inventaram o tal de topless, que eu sabia muito tempo que depois era as mulheres só de biquíni sem sutiã. Num país ditador isso não aconteceria nunca, gente. Num país que teve uma ditadura braba. Mas os repórteres eram caçados porque defendiam o comunismo. Essa é a verdade. Defendia
a barbárie. Agora, estamos no futuro meu, 2024. Para mim, nos anos 70, 80, 2024 era um futuro longínquo. Já o desenho laboratório 2020, para mim, era um futuro bem longe da minha época. Quando eu cheguei em 2020, eu falei assim, poxa, chegou tão rápido. Aí hoje temos essa ditadura do STF, ministros, não se pode falar de um político, não se pode mais falar disso ou outro, pessoas sendo caçadas, sendo presos, não sendo presos exatamente, mas tendo praticamente que prestar depoimento por isso. Aí eu fico vendo um grande canal como o do Garoto Espertinho, Felipe Neto, o cara tá podendo ser censurado, chamou o camarada lá de excrentíssimo, ele foi se explicar que foi uma alusão a excelentíssimo excremento, como se ninguém tivesse entendido isso. Aí nós vemos que, lógico que todo mundo entendeu isso, o cara entendeu. Mas houve época que todo mundo falava mal de quem estivesse no poder. Aí vocês devem estar ouvindo tiroteio. Esse tiroteio aqui na minha cidade, aqui na minha rua aqui. Olha o Troy lá saindo comigo. É o país onde nós vivemos. Mas o que eu quero dizer em relação à censura é que, não que eu sou fãzaço do Felipe Neto, nunca vi nenhum vídeo dele. Não que eu sou aquele cara que cresci, lógico não, eu sou bem mais velho que ele, então não sou da geraçãozinha do Felipe Neto. Mas eu também não concordo com o cara que o canal dele é censurado. Porque eu cresci vendo pessoas falando de político o tempo todo. O pessoal, lógico, aí o pessoal vai dizer, já tinha acabado o regime militar, perfeito. Mas o pessoal zoava Fernando Collor de Mello, a Vera. O pessoal zoava José Sarney, a Vera. O pessoal zoava Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco. Aí Moreira Franco também, que era governador do estado, também era zoado, tudo. Aquele Magalhães, ACM, Antônio Carlos Magalhães, o pessoal falava Antônio Carlos Magalhães, era o senador, acho que era presidente do Senado. Viviam zoando o cara e ninguém tinha censura por causa disso. Aí o pessoal me dizia, poxa, mas já tinha acabado o regime militar, e agora? Voltou o regime militar? Quando ficavam com tanto medo que Jair Messias Bolsonaro vai implantar o regime militar, vai voltar a ditadura, que ele é isso, aquilo outro, é ditador, que vai caçar. O cara ficou no poder, quase não pôde governar, saiu do poder e agora que estão com medo, agora qualquer coisa é censurado. Meu canal, pelo menos, é pequeno. Mas nem mesmo eu me atrevo a falar grandes coisas, porque não sei se amanhã depois meu canal não consegue nem vingar. É como um feto que vai ser abortado. Como eu falei, meu canal é um macro canal. Quando tem 600 visualizações, né? 600 mil não, 600 visualizações é muito. É um canal que ainda não tem nem 1000 membros ainda inscritos para poder ser monetizado. Aí eu fico vendo, eu posso meu canal começar a crescer um pouquinho e já ser barrado. Não que eu já estou querendo pensar em me vender, vou me calar por causa de monetização, nada disso. Se eu tiver de falar e meu canal não ser monetizado, que se dane então, mas tiver de falar uma coisa, eu vou falar a verdade. Não importa se político A, B ou C vai gostar ou não. Mas eu fico vendo aonde que nós estamos chegando, o ponto que estamos chegando agora. Aí acham que Bolsonaro é o ditador, nazista, isso aqui, aquilo outro, olha, cadê? O cara não está mais no poder, o cara não se reelegeu. E estamos no governo aonde o espertinho apoiou. Mas o cara que está mandando, que está indo contra ele também é bolsonarista, não sei o que, mas é a lei atual agora. Podiam recorrer sobre isso. Cadê agora a Lula também para dizer que não pode? Porque qualquer um agora está querendo fazer isso.
falar agora contra político, contra senador, contra deputado, a pessoa pode ser caçado. Isso sim que é uma ditadura. E eu acredito que isso aí vai ficar cada vez pior. Talvez estamos caminhando para um retrocesso, e um retrocesso na mídia mesmo. Eu começo a ver, talvez daqui a 30 anos, 40 anos, bom, eu vou dizer um velho, né? Eu já estou praticamente quase velho, quase meio século de idade, eu vou estar mais velho do que eu estou agora. Eu fico imaginando os que estão com 20 e poucos, 30 e poucos, 50, vai estar com 50 e poucos anos, daqui a um tempo vai dizer assim, porque a década de 20 foi uma década de perseguição, canais de YouTube foram encerrados, que não podiam falar, que hoje temos liberdade. Parece que vivemos num ciclo onde os discursos vão se repetindo. E por que isso? Porque muita gente apoia, quando quer derrubar um canal, que eles vão lá e vêm derrubar. Que não pode falar porque ofende o seu certo político. Aí vai lá, fala, aqui ó, derruba esse canal, censura esse aqui. Aí quando chega a vez, aí um círculo vicioso é isso aí. Como dizer, a flecha que vai e volta. Então eu fico imaginando como vai ficar a nossa política, a censura. O Brasil está virando agora sim, está virando um país de ditador. E não tem militares no poder. Eu fico vendo que a gente muitas vezes que mora em lugares perigosos, comunidade, favela, praticamente assim, não pode falar alguma coisa porque tem um poder paralelo que quer vetar, quer dizer você não pode falar isso, ou seja, é a lei do medo. Não vou dizer que isso é aceitável, mas a gente entende porque não é um poder constituído. Mas um poder constituído de direito do Estado não era para ser assim. Nós não estamos vendo uma monarquia onde tem o crime de lesa majestade, alguém falou contra o rei, contra o monarca, seja lá quem for, contra o imperador, sei lá, e a pessoa pode ser presa até ser executado. Nós, graças a Deus, não estamos vendo isso. Mas eu fico vendo, aí um canal de YouTube vai rir do outro cara que teve perseguição, foi censurado, amanhã depois aquilo volta contra ele depois, e ninguém percebe vamos dizer assim, a areia movediça que está afundando. As emissoras estão só falindo por falta de audiência. Mas as emissoras estão lá, algumas são perseguidas. Eu não vou me aprofundar nisso, eu não sei. Eu só sei que até isso agora tem os repórteres têm que saber o que falar agora. Agora não pode mais falar bandido, tem que falar suspeito. E é isso aí, o país virou uma palhaçada retrógrada. E pior que tem rio hoje do cara que, poxa, vai ter o canal cancelado, sei lá o que for, censurado, algumas coisas, amanhã vai estar passando pela mesma coisa, vai dizer, estão querendo calar minha voz, que não sei o quê. Como eu já disse, eu não compro nenhuma ideia do Felipe Neto, do Grande Espertinho. Pra mim ele é o cara mais escroto da internet. E ele ainda ele consegue nadar contra a maré. Porque ele é o único cara que lacra e lucra. Porque a gente usa aquele ditado assim, quem lacra não lucra. O cara nasceu não de quina pra lua, ele nasceu de quina pro sol. Porque ficar de quina pra lua é muito fácil. O difícil é ficar de quina pro sol e não levar assadura e não pegar um câncer de pele. Ele fica de quina pro sol e continua com a quina dele bem branquinha, sem pegar assadura, sem nada. Então isso que é sorte, competência, eu não sei. Honestamente eu não sei. O cara que lacra e lucra. Então, mas até mesmo uma hora as coisas também chegam para ele. Então, não é que eu gosto do conteúdo dele, o conteúdo dele é coisa mais demagógica que existe. Mas ainda assim, mesmo toda a demagogia dele, o direito da opinião dele, ele tem direito de falar. Ele tem o direito, porque eu também quero um dia
se meu canal tiver um grande alcance também, poder estar falando de um determinado político, senador, um ministro do STF, que está fazendo errado e falar, ó, isso aqui não está certo. E poder falar e ter o direito que está falando. E no chegar e ter o canal está sendo vetado, a transmissão está sendo interrompida, você não pode mais falar porque ofendeu alguém lá da Suprema Corte. Parece até aquele filme V de vingança, quer dizer, poxa, agora temos um chanceler no país, temos o quê? Só falta dizer que temos um primeiro-ministro, que país é esse que nós estamos vivendo? Enfim, fico vendo que o Brasil está realmente caminhando para uma era bem desastrosa nisso tudo, né? Mas é bom que os jovens acordem, vejam o que está acontecendo. Talvez eles possam ter alguma coisa para contar no futuro e dizer assim, eu vivi para ver pessoas que faziam conteúdo serem cancelados, não por gente que não estava gostando mais, mas pelo próprio governo, por gente que ameaçam a liberdade. Isso sim. Aí isso serve para aqueles pessoas, vou dizer aqueles idiotas de massa de manobra, que muitas vezes achava que o governo atual quer censurar, quer prender, quer fazer tudo. E todo mundo chamava Bolsonaro de Bolsonaro, de Bolsonaro, de qualquer coisa, e continuava falando. Vê se alguém está falando alguma coisa de Lula, chamando ele de molusco. Ninguém pensa em falar isso. Nem porque vai ser preso por nada, porque o canal vai deixar de ser monetizado. E agora? Nesse caso eu poderia falar dele abertamente aqui no meu canal, não é mesmo, né? E também dinheiro dizer que eu estou sendo hipócrita, lógico, o canal não é monetizado, tem que perder, então é fácil falar. Enfim, depois teria a gente mesmo do próprio YouTube me atacando. É isso aí mesmo. O Brasil está totalmente fora de rumo, está desconexo. E agora só falta então, daqui um dia, alguém dizer que está usando o YouTube para poder fazer receita de comida, de bolo, de doces, tudo. Igual quando diziam que usava quando no jornal para fazer isso. Então, que seja, né? Aí daqui a pouco vai ter um montão de programas de culinária no YouTube, né? É o que vão poder fazer. Tá legal, é só isso aqui que eu queria deixar. Eu sei que esse assunto está sendo muito comentado por vários canais grandes, mas eu achei por bem também comentar e falar isso, que hoje sim estamos vivendo uma ditadura. E eu, nos meus 49 anos de vida, eu não sentia que vivia numa ditadura. Eu até gostava do país que eu vivia, porque tinha respeito, tinha leis, tinha tudo e todo mundo falava o que queria. E se não fosse isso, o regime militar nunca teria acabado, estaríamos vivendo até hoje. Se fosse ditadura, estaremos vivendo numa vida miserável que ninguém sabe exatamente o que é ditadura. É igual quando um pai fala para um filho, você não sabe o que é passar fome, só porque está comendo uma coisinha há pouco, estou passando fome. É igual eu falo a mesma coisa, o povo não sabe o que é realmente uma ditadura. Talvez venha a saber, tanto querer dizer que ditadura, talvez pelas próprias palavras o povo vai colher o que tanto tem clamado. Tá bom? Só até aqui. Um beijo carinhoso a todos. Fique com Deus. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e comentar o mais importante. Se discordam de tudo que eu falei, podem comentar aí, não tem problema não. Vou responder todo mundo com o maior respeito, não tem esse negócio de o cara comentou, não gostei, vou excluir o comentário, sabe disso não. Podem comentar à vontade, tá legal? E até a próxima.